Paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, estou entrando aqui novamente para nós darmos continuidade à nossa palavra e que através dessa palavra Deus possa vir a nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. É uma leitura bíblica que nós iremos fazer, continuar fazendo até chegar no final. Deus vai nos dar força para ler toda a Bíblia e conhecer toda a palavra do Senhor, amém? Hoje nós vamos entrar no capítulo 41, que fala, no capítulo 41 de Isaías, fala sobre a soberania de Deus sobre as nações. No versículo 1 fala: Calai-vos, ó filhas, perante mim, e renovem as forças o povo que se aproxima-se. E então falem, cheguemo-nos junto ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem entregou diante dele as nações e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e ao seu arco como folhagem arrebatadas sobre o vento. Ele o perseguiu, passou em paz por um caminho em que com os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, primeiro, e com últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os termos da terra se espantaram, aproximaram-se e vieram. Cada qual ajudou o seu vizinho, e ao seu irmão disse: esforça-te. O carpinteiro animou e ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: boa é esta solda, e então afirma com pregos para que não venha a mover-se. Israel é a escolha soberana de Deus. Mas tu, ó Israel, és meu servo, tu, Jacó, a quem eu escolhi. Descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei dos confins da terra e chamei dentre os seus mais excelentes, e disse: tu é o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Amém? Deus dará a vitória a Israel. Ele abençoará o povo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te esforço. E te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Olha que versículo maravilhoso e abençoado. A progressão que vemos nesse versículo, irmãos e irmãs, é muito preciosa. Eu sou contigo, mas ainda ele se aproxima mais. Eu te esforço. E mais perto ainda, eu te ajudo. E por fim, ele abraça o teu filho e diz: eu te sustento. Oh Deus maravilhoso, Deus é poderoso demais, irmãos. Eis que todos os que se indignaram contra ti serão envergonhados e confundidos. Serão como nada e perecerão os que contendem contigo. Buscá-lo-os e não a acharás. E os que pelejarem contigo serão como nada, e como coisa que não é aqueles que guerreiam contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Diz o Senhor, teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que eu te pus por trilho novo, que tem dentes agudos, debulharás
com montes e os moerás, e as colinas reduzirá em palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te regozijarás no Senhor e te gloriarás do Santo de Israel. Ó pobres e necessitados, procura as águas, e não as. Secou-se dele, se sede. E a sua língua, eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desamparareis. Nos lugares altos abrirei rios e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto com tanques de águas e em mananciais de águas a terra seca. Plantarei no deserto o cedro e a acácia e a murda e a oliveira, porei juntamente no ermo a faia, o olmeio e o amalô, o álamo, para que vejam e saibam e consideram e entendam todos que a mão do Senhor fez isto e que o Santo de Israel os criou. Amém? O Senhor é quem declara o futuro. Apresentai a vossa causa, diz o Senhor. Trazei os vossos fortes argumentos, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que atendemos para elas e saibamos o fim delas, e o fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas novas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente vejamos. Eis que vós sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada, abominação é quem nos escolhe. No norte suscitei e ele há de vir, desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as palavras. Quem anunciou isto desde o princípio, para que possamos saber antecipadamente, para que digamos, justo é. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, disse a Sião, eis que ali estão a Jerusalém. A darei um mensageiro de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, e mesmo entre estes conselheiros, algum havia a quem perguntasse, ou a quem me respondesse palavras. E quando olhei, não havia ninguém. Eis que todos eles não são vaidade. As suas obras não são coisas alguma. As suas imagens de fundição não são vento e confusão. E confusão. Vento e confusão descreve corretamente qualquer coisa e tudo que não seja do Senhor. Essa última explosão de desprezo é dirigido primariamente contra os idólatras e apenas por meio deles contra os ídolos. Capítulo 42. O primeiro advento do Messias. Eis que aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus sobre ele o meu espírito, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir as vozes da praça. Não quebrarás a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Não desanimará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas esperarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que estendeu a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que está nela e o espírito ao que nela andam.
Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Irmãos, no versículo 5, a frase assim diz Deus o Senhor, significa literalmente assim diz o único Deus. O Senhor, na realidade, toda a fala. Começando com a primeira palavra do primeiro versículo, é um discurso de Deus. No entanto, o profeta de repente faz uma pausa. Aparentemente faz um novo começo. O Espírito Santo quer que seja perfeitamente claro que o anúncio do servo do Senhor, Cristo, e da sua missão procede de Todo-Poderoso, e que ele é capaz de fazer o que prediz. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Abrir os olhos do cego refere-se à cegueira espiritual. Apenas Cristo pode libertar e faz isso por meio da cruz, e apenas por esse meio, irmãos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não darei a minha glória, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha, irmãos, o quanto aqui Isaías fala sobre imagens de esculturas. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Dê glória a Deus. Amém, Jesus. Glória ao seu santo nome, Pai. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor desde os confins da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há, as ilhas e os meus habitantes. Eleve uma voz no deserto e as suas cidades das aldeias onde habita Quedar. Exulte os moradores das rochas e do cume dos montes entoem vozes de júbilo. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Segundo o advento do Messias, juízo e restauração. O Senhor sairá como poderoso e como homem de guerra despertará o zelo. Gritará, dará o seu grito de guerra e prevalecerá sobre os seus inimigos. Porque muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Porém agora gritarei como a quem está de parto, e a todos assolarei e os devorarei juntamente. Tornarei em deserto os montes e as colinas, e farei secar todas as suas ervas. Os rios tornarei em ilhas, e secarei as lagoas. E guiarei os cegos como um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Diante deles tornarei as trevas em luz, e os caminhos farei tortuosos, farei aplanados. Essas coisas lhes farei e não o desampararei. Os cegos aqui só podem significar Israel cativa, que estava para ser destruída pelo anticristo. Por causa da longa rejeição do seu Messias, o Senhor Jesus Cristo, ela ainda está com a visão fraca por causa dos efeitos dos seus antigos pecados contra a luz e, portanto, em grande necessidade de condução de Deus. Deus promete tirá-los do cativeiro e colocá-los num caminho que nunca conheceram. O caminho da libertação voluntariará pelo favor do novo rei, o Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos, com a rejeição de Cristo, Israel escolheu os caminhos tortuosos. Agora, esses caminhos tortuosos serão aplanados e torná-los retos, porque o reto é Cristo. Tornaram atrás e serão grandemente envergonhados os que confiam em suas imagens e esculturas. Os que confiam em imagens e esculturas. E dizem as estátuas de fundição: vós sois nossos deuses. Os surdos, ouve, e vós cegos olhai para que possa ver? Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro que enviei? Quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu,
que vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e os fez glorioso. Mas este é o povo roubado e saqueado. Todos eles estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e não há quem os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? A quem entregou Jacó por despojo, Israel, e roubadores? Porventura não foi o Senhor contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não quiseram andar, nem dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração, irmãos. Embora Israel fosse escolhido de Deus, mesmo assim o Senhor não poderia tolerar que eles andassem nos seus próprios caminhos, mais do que ele nos seus próprios caminhos. Mais do que ele não poderia tolerar isso dos pagãos, portanto, ele deu Jacó aos roubadores. O castigo de Deus tem a intenção de nos levar de volta para ele mesmo. Ele faz isso para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se isso não dá certo, não há esperança alguma. Olha, irmãos, que palavra maravilhosa. Aqui Deus está falando, irmãos, que se nós não se voltarmos para ele, se nós não estivermos nos seus caminhos, de nada se aproveita. Deus nos dá a chance de se consertar. Deus nos dá a chance de fazer o certo. Por mais que nós erramos, por mais que nós sejamos pecadores, Deus nos dá a segunda chance de se voltar para ele, de buscar novamente ele, se voltar para o caminho dele, irmãos. Quantos desistem dos caminhos do Senhor para servir outros deuses, para seguir outras doutrinas, e esquece que o único Salvador em nossas vidas é ele. Só ele pode nos salvar, irmão. Só ele pode nos curar, só ele pode nos libertar. Deus permite, sim, quando ele vê que nós estamos saindo do caminho dele, Deus permite que nós caímos. Deus permite que nós passamos por tribulação. Deus permite que nós passamos por turbulência. Porque no momento do sofrimento, nós vamos buscar a quem? Você acha que no momento do sofrimento a gente vai buscar pelo irmão, pelo pai, ou pela mãe, ou pelo pastor, ou pelo vizinho? Irmãos, a gente só tem uma saída. A gente só tem um caminho, que é o caminho de buscar a Deus. Somente nele nós encontramos refrigério, somente nele nós encontramos resposta. Quem de vocês, irmãos e irmãs, quando caem em aflição, quando caem numa situação que aos olhos humanos é impossível, e nós se voltamos para Deus porque nós acreditamos que aos olhos do Senhor tudo é possível? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí do outro lado já passaram por isso e talvez ainda passem. Mas quando Deus permite a tribulação em nossas vidas, ele não lhe dá o peso ou o jugo maior do que você pode carregar. Ele sabe a quantidade que você suporta. E se está passando do limite, ele te ajuda a carregar. Amém? Vamos aprender nessa palavra que o que Deus quer de nós é a nossa confiança. O que Deus quer de nós é que nós possamos se voltar para ele, que nós possamos buscar a ele, que nós possamos acreditar que somente nele nós vamos encontrar a paz. E que vocês possam ficar com essa leitura. Que essa leitura
que nós fizemos hoje no livro de Isaías, no capítulo 43, 40, 41, 42, Deus está falando grandemente conosco, que nós possamos aprender a se colocar na presença de Deus, a se posicionar na presença dele, porque é isso que Deus quer. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa levar refrigério à vida de vocês e que através dessa palavra vocês possam ser abençoados. Participem do meu canal, se inscrevam, compartilhem se vocês sentirem no coração e ouçam essa palavra, porque Deus está falando com alguém aqui. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.